Uma mulher de 41 anos, um menino de 2, mãe e filho mortos num acidente dentro da própria casa. Anthony se aproximou de uma tomada de ventilador e levou um choque elétrico. A mãe foi tentar salvá-lo e também morreu. Nunca você, que é socorrista do momento, você vai colocar a mão em uma pessoa que está levando o choque naquele momento. Depois do acidente, a casa passou por uma pequena reforma. Foi pintada em alguns pontos, rebocada. Mas a instalação elétrica permanece completamente improvisada. Olha só aqui esse interruptor. Solto, olha. Ele foi ligado de uma maneira completamente equivocada para acionar essa lâmpada. E o pior, dessa lâmpada aqui, quem fez esse processo, que não pode ser chamado de instalação, envolveu toda a madeira do teto da casa com fios, com derivações completamente erradas. Tudo para acionar essa outra lâmpada aqui. Certamente essa situação pode provocar em breve, a curtíssimo prazo, um novo acidente. Uma brincadeira de criança no terraço de casa. Tava a rabiola balançando, eu ia pegar na rabiola e puxar, né? Só que aí, até eu chegar até a rabiola, o fio já veio na minha mão por causa do campo magnético. Silas recebeu uma descarga de 13.800 volts, 46 vezes mais que o choque provocado por uma tomada. Ele teve um dos braços e 3 dedos dos pés amputados. A passagem da corrente pelo corpo pode atingir os órgãos internos e provocar uma parada cardiorrespiratória. Foi o que aconteceu com Severino. O que encostou na rede de alta tensão? Uma barra de ferro. O socorro imediato foi o que salvou a vida dele. Na Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo, os técnicos mostram o que acontece quando a instalação elétrica da casa é mal feita. Os fios não suportam o calor, que pode passar de 90 graus, e começa um incêndio. Aqui no laboratório, a máquina fez a simulação e nós, por segurança, fomos retirados da sala. Mas em casa, numa situação real, a pessoa ignora os riscos que está correndo ao ligar o equipamento a uma rede elétrica insegura. E o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro calcula que quase metade dos incêndios dentro de casa são provocados por problemas na rede elétrica doméstica. No fim de semana, um desembargador e a mulher dele morreram tentando fugir das chamas no apartamento onde moravam. A causa pode ter sido uma tomada que estava mal conectada nos aparelhos eletrônicos. O espaço foi montado para imitar o ambiente de uma sala. As lâmpadas indicam o uso de 3 aparelhos e que estão ligados na mesma tomada com a ajuda de um Benjamin. A sobrecarga nos fios gera um superaquecimento e não demora para acontecer um curto-circuito. Como aqui há também uma cortina, o fogo se alastra rapidamente. O que pode evitar o incêndio numa tomada, como o que a gente acabou de ver, são os disjuntores. Eles são preparados para desarmar ao menor sinal de sobrecarga de uma rede. Mas quando alguém vem até aqui e troca um disjuntor por um de carga maior, justamente para ele não ficar desarmando, as consequências podem ser devastadoras. Numa segunda simulação, o disjuntor também não suporta e pega fogo. E pior, toda a caixa de força queima. Os bombeiros que acompanhavam a simulação dizem que a situação poderia ficar rapidamente fora de controle para os moradores. E você já parou para pensar se a sua casa está, de fato, protegida de problemas elétricos? A morte da diarista Zélia Peçanha, que sofreu uma descarga elétrica quando pendurava uma toalha molhada num varal de cordas de aço, é um exemplo de acidente doméstico mais comum do que se imagina. Só no ano passado, 298 pessoas morreram vítimas de problemas com energia elétrica no Brasil. O levantamento é da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade.
No período, a associação também registrou 265 incêndios provocados por curtos-circuitos. As recomendações de segurança em casa da associação estão: nunca puxar o fio para desligar um aparelho da tomada. Se lâmpadas ou equipamentos elétricos queimam com frequência, os disjuntores desarmam ou as tomadas e os fios estão ficando quentes, chame um profissional qualificado para checar o problema. Não mexa na parte interna de televisores, mesmo que estejam desligados. A carga elétrica fica acumulada em algumas partes do aparelho. E quando houver tempestade com raios, desligue os equipamentos das tomadas e evite falar ao telefone. Este é o cômodo da casa onde acontece a maior parte dos acidentes graves. O banheiro tem uma soma de fatores de risco. A água, que é um condutor de eletricidade, voltagem elevada, porque a maior parte dos chuveiros é 220, além da falta de cuidado das pessoas. O incêndio no apartamento tomou grandes proporções. Peritos já estiveram no apartamento. Eles suspeitam que o fogo tenha começado na sala, numa tomada onde estavam ligados vários aparelhos eletrônicos. Essa prática de ligar vários eletrodomésticos numa tomada só é muito comum, né? Qual a casa que não tem um Benjamin cheio de tomada? Então, como prevenir esses acidentes? Quem vai explicar pra gente é o engenheiro Luiz Antônio Cossenza. Gente, vamos lá, Benjamin, pode ou não pode? Não pode. E pior que o Benjamin. Então, você está se utilizando muito o filtro de linhas. Que isso aí, às vezes, você tem 6, 8 tomadas no filtro de linha. E aquele imóvel foi projetado para ter uma tomada para 100 watts. Se a pessoa liga vários equipamentos, com certeza vai sobrecarregar o seu circuito. Vai esquentar a fiação e pode haver o curto-circuito. Mesmo com o filtro de linha? Mesmo com o filtro de linha.